tem duas coisas que, para mim, como mãe, foram fundamentais. O mais importante não era o que eu estava fazendo, mas o pensamento que estava por trás daquilo que eu estava fazendo, né? No futuro, ele vai precisar disso. E uma coisa é a gente educar o filho na causa e outra no efeito. E, claro, a base de tudo estava no elemento logosófico que eu aplicava na minha vida. E eu tinha que aplicar em mim. Eu tinha que mudar dentro. Tem coisas que a gente não pode deixar para amanhã, ainda mais em relação a filhos, né? A gente se surpreende com o nosso filho mostrando que deu certo, que ele aprendeu, sim. O filho tem que sentir esse amor, tem que sentir que lá, naquele, né, no pai, na mãe, na família, né, ele tem aquele porto seguro, aquele ponto de referência. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Bom dia, Euda, bom dia, Juliana. Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Melhores Pais, Melhores Filhos. Essa é uma série que a gente vem realizando desde 2021, com o objetivo da gente produzir um material sobre educação de filhos, que seja de qualidade, prático e sempre sob a ótica logosófica. Então, os episódios anteriores, se alguém tiver interesse, eles estão no nosso canal do YouTube, Logosofia Minas Gerais, vocês podem procurar lá, tem muitas preciosidades, várias conversas, palestras inquietantes que nos fazem pensar e nos auxiliam nessa missão, nessa grande missão de educar. E agora, 2024, nós estamos com essa novidade de episódios presenciais e vamos abrir com uma conversa entre mãe e filha sobre conhecendo a importância de se conhecer as características do filho para melhor educá-lo. Eu vou começar, então, antes de apresentar nossas convidadas, eu vou me apresentar. Me chamo Maíra, sou pediatra e cardiologista pediátrica. Tenho 2 filhos, um de 5 e um de 3, e sou pesquisadora da ciência logosófica. Vou começar com a Hilda, que é pedagoga, foi professora do Colégio Logosófico por uns 20 anos, né, dona Hilda? Mãe de 2 grandes mulheres, avó de 5 netos, muito experiente, né, gente? E ainda é escritora de livro infantil. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é dos meus filhos. Mas é um conjunto de poemas lindos. Eu ia abrir aqui, mas não vou conseguir. E tem poemas aí que foram até trabalhados comigo, quando eu era pequena. E hoje eu leio para os meus filhos e tem sobre tudo que é tema que vocês possam imaginar. As ilustrações são lindas também. E sobre vários valores, conhecimentos, que são bem oportunos aí para a educação de filhos. Quem tiver interesse, inclusive, pode encontrar ele para compra no site da editora Lyri. Então, fica a dica. E Juliana, que é filha da Euda, é pedagoga também, atual professora do Colégio Logosófico já há 30 anos, e mãe de 3, uma jovem e 2 adolescentes. As 2 são também pesquisadoras da ciência logosófica e, em nome da Fundação, eu agradeço a disponibilidade de vocês. Então, nós já vamos começar. Eu só vou dar 3 recados antes. O primeiro é que vocês vão ver uma movimentação aqui, porque, além da nossa conversa aqui hoje, a gente está tendo o setor infantil e o setor de adolescentes. Então, as crianças mesmo, eu sei que hoje elas estão aprendendo assim, de forma bem leve, lúdica, lógico, né, sobre o que é pensamento. Então, talvez vocês escutem a alegria delas transbordando por aí. Tá? O outro recado é que nós vamos ter um tempinho para perguntas no final. E aí, no material que vocês receberam, tem umas fichinhas em que vocês podem anotar a pergunta
E aí a gente vai recolher e vamos tentar responder algumas. Então, se já surgir alguma dúvida aí durante a conversa, já vai anotando que a gente aproveita o tempo. E o último recado é que nós temos aí nesse material também uma ficha de avaliação dessa atividade. E é muito importante para nós que vocês respondam, para a gente sempre superar e trazer um conteúdo cada vez melhor. Vamos começar, então? Vamos começar com a Hilda. Hilda, você podia começar a contar para a gente como é que foi que você percebeu que era importante você conhecer as características das suas filhas, né, para melhor orientá-las. Bom dia a todos. Estou vendo uns tchauzinhos aqui. Vocês perceberam que a Maíra falou que ela gostava daquelas poesias quando ela era criança? Vocês imaginam quantos anos, hein? Que estão aí, ó, para trás. E para eu poder conversar com vocês hoje, eu tive que voltar para muitos anos atrás, mais de 40. Tive que buscar lá no meu baú da recordação, né, essas lembranças, para poder trazer hoje aqui para vocês alguns elementos do que eu vivi. Claro que é só um pedacinho, né? E nessa recordação, eu fui puxando meus pensamentos, os elementos, uma parte de vida de volta para hoje, para entregar para vocês. Espero que vocês apreciem. Bom, é fácil a gente conhecer as características de nossos filhos. É fácil ou é simples? A gente conhece nosso filho até que ponto? E depois de conhecer, o que a gente faz com aquilo que a gente conhece dele? Para que serve? Conhecer. Conhecer é um passo importantíssimo. E depois? Né? Vocês já ouviram falar, quando eu era mais jovem e tinha minhas duas filhas pequenas, a gente brincava entre as amigas assim, filho devia vir com manual. Eu acho que todo mundo já ouviu mais ou menos isso, né? Se viesse com manual era tão bom, né? Tudo escritinho assim. Mas acontece que filho não vem com manual. E eu ainda brincava, manual é meio complicado, porque tem termos técnicos, né? Que as coisas todas assim, mulher não gosta de ler muito manual, não. Mas bula a gente gosta. Não gosta? A gente vai na bula, todo remédio, ainda mais se é para o filho, a gente lê tudo, não é? E a gente entende. Então, devia vir com bula, muito melhor que manual, porque lá vem indicações, para que serve, para que não serve, a idade que pode, quando que não pode. Não é assim? A dosagem, cuidado com a dosagem. Pois é, bula é muito melhor do que... Né? Mas, na realidade, o filho chega para nós sem bula, sem indicações, sem nada. E chega aquela coisinha linda, né, na nossa casa. A gente olha aquele tesouro que foi esperado, que é amado, que é tão querido, né? E chega aquele tesouro para nós, e aí, logo, logo, todo mundo quer um pedacinho do piquerrucho, não quer? Aqui, isso parece com a mãe. Isso parece com o pai. E aí os avós também querem um pedacinho, né? Nem que seja para falar que o dedinho do pé meio tortinho, parece com o meu. As características físicas são mais fáceis, são bem fáceis de ver, né? Mas e as psicológicas? Aí você olha o bebê, olha a criança,
E aquilo é como assim um cofre forte, um baú do tesouro, trancadinho, fechado. Não tem chave para a gente abrir. E a gente não pode violar esse baú. Então, como é que a gente vai conhecer o filho? Se está tudo trancadinho lá dentro dele. Lá dentro tem características, tem tendências, tem pensamentos, tem deficiências, tem virtudes, tem afinidades, tem valores. Está tudo guardadinho lá dentro, mas a gente não sabe o que tem. E aí a gente pensa, o que essa criança está trazendo de herança que faz dela um ser humano único, no meio de tantos bilhões de pessoas nesse planeta? Não vai ter outro igual a ele. É único. E como é que a gente vai saber? Bom, só há um jeito. À medida que ele vai crescendo, ele vai nos dando os spoilers. Hoje em dia a gente fala spoiler. Não é isso? Vai nos dando essas dicas, né? Vai nos mostrando um pouquinho do que ele é. De vez em quando ele abre o baú e assim vem. Olha essa pirraça. Olha isso, olha aquilo. Oh. E a gente vai começando a conhecer nosso filho. À medida que ele permite que nós o conhecemos, que ele vai se mostrando para nós. E aí tem duas coisas que, para mim, como mãe, foram fundamentais. Primeiro, a atenção ao filho. Estar atenta às coisas que o filho faz. Né? E dessa atenção, a gente vai extraindo os elementos que nós precisamos para trabalhar com ele. E a outra coisa, mais importante ainda, ou tão importante quanto essa atenção, é o tempo, queridos pais. O tempo útil para os filhos, o tempo consciente, atento, dedicado a eles realmente. Por quê? Se eu não tenho tempo, eu vou estar atenta a quê? Se eu não estou atenta, eu não enxergo. E ainda tem outro problema grave. Às vezes, o que eu enxergo não é a realidade do filho. Eu vejo a consequência, o efeito. Mas isso que ele faz, qual que é a causa? Por que ele faz isso? O que tem dentro dele que o leva a fazer aquilo? Qual que é o pensamento? Porque uma coisa é a gente educar o filho na causa. E outra, educar no efeito. Os brinquedinhos estão espalhados. Aí eu vou lá e trabalho. Não pode espalhar os brinquedos. Depois de brincar, você tem que recolher. Brinca à vontade, mas no final você tem que recolher para a casa ficar organizada. Não, não é para a casa ficar organizada, não. A casa não tem importância. O que tem que ficar organizado é aqui, ó. É na mente dele. Aquele pensamento de desordem, de desorganização, de falta de cuidado, é ali que eu tenho que trabalhar. Não é nos brinquedos espalhados. Por que eu tenho que trabalhar nisso? Porque isso é importante para a vida. No futuro,
ele vai precisar disso. Ele vai precisar disso nos estudos, no trabalho, na família que ele vai construir. Quando nós trabalhamos na causa, nós estamos educando o nosso filho para a vida e não para o momento. Não para a gente resolver um probleminha ali e ficar livre. Agora, eu tenho que falar uma coisa para vocês. É bem mais fácil a gente ver a consequência, a gente ver o efeito, do que encontrar a causa. Porque muitas vezes eu falo, meu filho é persistente. Persistente nada, ele é obstinado mesmo. Eu tenho que trabalhar com a obstinação, não é com a persistência. Persistência é um valor, mas a obstinação é outra coisa. Não é assim? Meu filho é muito tímido. Não, meu filho é discreto. Ele não gosta. Não é discreto, não. Ele não gosta de se envolver mesmo. Ele não quer complicação. Então, ele é indiferente a muita coisa. A indiferença não é boa. Bom, mas aí nós vamos conhecendo o nosso filho. Agora, nós podemos mudar o filho? O filho é um ser humano, é um indivíduo, é um ser único. Nós não mudamos a psicologia do nosso filho. Nós temos que nos preparar para poder levar ao filho os elementos para ele se mudar. É ele que tem que querer mudar. Senão, vocês já ouviram aquela frase? Olha, eu ouvi dos meus pais várias vezes. Mas que coisa, eu já falei isso mais de 1000 vezes. Entra no ouvido e sai pelo outro. Não tem isso? Entra para um ouvido e sai pelo outro. Pois é, porque parece que não absorve. Mas por que não absorve? Porque ele é que tem que chegar à conclusão de que aquilo que eu estou explicando para ele é importante para ele. Isso a gente consegue de uma vez? 2 vezes? 3 vezes? Não, são muitas vezes. E exige tempo. O tempo é que vai amadurecendo, essas necessidades dentro dele. Às vezes, uma coisa que a gente trabalha na infância só vai aparecer lá na adolescência. Isso faz parte. É o trabalho dos pais. É nossa missão. Bom, eu tenho 2 filhas, bem diferentes, uma da outra. Não nas características assim, de boas filhas, são minhas melhores amigas. Elas são generosas, são boas. A família toda gosta demais delas. Eu acho que eu tenho 2 tesouros. Mas os 2 tesouros vêm com as pedrinhas juntos, vêm com as pedras juntos, Você está achando que o tesouro no meio do ouro tem o quê? As pedrinhas, Mariana? Mas é isso. No meio do tesouro vem algumas pedrinhas. E essas pedrinhas, ou essas pedras, não são pequenas, de uma são diferentes das da outra. Uma, só para vocês terem uma ideia, aos 13 anos, se encantou com um rapaz, se namorou, 13 anos. Olha o que ela aprontou para a mãe. Vocês estão rindo, mas porque vocês não estavam no meu lugar, 13 anos. Aos 21 ela casou. Olha, um rapaz 7 anos mais velho do que ela. Na faculdade de medicina, ela fazendo o ensino fundamental. Casou. O mês passado ela completou 31 anos de casada.
uma menina assim mais segura, mais firme, mais dona de si mesma. E aí, o trabalho com ela foi outro. E aí eu tenho uma filha que apresenta uma característica de timidez. Já nasceu com essa característica. E é sobre essa filha que nós vamos conversar hoje. Não vou contar quem é ela. Não, é segredo secretíssimo, né? Seria muito indiscreto eu contar quem é ela. Mas, meus queridos, essa menina já nasceu com essa característica. Mas essa característica nela não era para ser tão forte, mas acontece que ela teve um problema de saúde quando criança. E esse problema, então, como durou anos, fez com que ela realmente se retraísse, ficasse mais débil, o que exigiu muitos outros cuidados, muitos outros cuidados. Porque filho é uma surpresa, né? Para todos nós, né? E o problema é que a característica que ela trouxe não tinha nada a ver com as minhas. Porque a timidez, quando eu nasci, acho que ela não passou nem na rua, lá de casa. Então, eu tive que trabalhar com algo que eu não tinha. Então, o que aconteceu? Quem tinha que mudar? A forma de trabalhar com as filhas. Quem tinha que trabalhar buscando elementos para poder trabalhar com essas filhas. Fui eu. Tive que correr atrás. Eu tinha que me capacitar para oferecer para elas os elementos que cada uma precisava. E, queridos pais, isso não é fácil. Porque eu tive que mudar a mim. Eu tive que mudar minhas características. Algumas que com a timidez se chocavam. Então, daqui a pouco eu conto mais para vocês. Tá bom? Vou contar uns segredinhos bem simples, que todo mundo pode aplicar. Né, Maíra? Isso mesmo. E é interessante porque, às vezes, a gente faz com o filho que acha que aprendeu, que dominou, né? E aí vai tentar fazer com outro, aí quebra a cara, né? Ou senão, às vezes, ele muda também o jeito, aí você tinha pegado o jeito, aí perde o jeito. Então, tem que estar muito atento mesmo. Mas, Juliana, e você percebia esse esforço de sua mãe em atuar diferente com você e com sua irmã? Conta um pouquinho para a gente. Pois é, eu percebi assim, né? Eu observava o esforço da minha mãe em observar as minhas características, né? Identificar as minhas dificuldades e estimular também a minha parte boa, né? A minha mãe, ela se dedicava muito ao estudo de logosofia e tinha um livro muito usado, que era esse aqui, eu trouxe para mostrar para vocês. Deficiências e propensões do ser humano. E esse livro ele tem aí os pensamentos, né, que nos criam muitas dificuldades, que fazem parte da nossa psicologia. Esse livro apresenta as causas, as características desses pensamentos, formas de superá-los, né, valores que podemos cultivar. Então, é um livro assim, muito rico. E eu, desde pequena, aprendi a nomear os pensamentos que me faziam atuar de forma negativa ou positiva. Então, eu sabia direitinho quando eu estava agindo com a timidez, quando era a desobediência, né? Ou a generosidade, ou a colaboração. Então, eu aprendi desde pequenininha, né? Isso até que aqui no setor, né, as crianças na escola, elas também, desde pequenininha, aprendem a nomear e a identificar dentro esses pensamentos, porque a logosofia nos leva a ter consciência desse mundo interno, né, disso que se passa dentro da gente. Então, eu era, como minha mãe falou, né, uma criança muito reservada e mais tímida, né? E essa timidez se devia muito a essa falta de segurança, falta de confiança em mim mesma. Eu tinha muita dificuldade, né, de conversar com as pessoas,
de dar a minha opinião. Eu tinha muita dificuldade de oferecer uma ajuda, me sentindo muitas vezes incapaz de fazer aquilo e acabava não oferecendo a ajuda, né? E era muito temerosa com relação a isso, acabava me isolando muitas vezes. Então, eu tinha essas dificuldades, né? E isso me fazia sofrer muito, porque a timidez limita muito a gente, é como se amarrasse, né? O tempo todo a gente fica amarrado com aquele pensamento, né? E a minha mãe, então, estava sempre atenta, e ela me oferecia assim, experiências para me estimular, para que eu fosse mais valente, né? E fazia pequenos ensaios comigo. Então, eu me recordo uma vez na cama dela, a gente sentada conversando, e ela começou a me ensinar como é que eu deveria conversar com as pessoas, né? Então, se encontrar determinada pessoa, assim, como é que você vai cumprimentar, sobre o que você deve conversar, o que a pessoa gosta, né? Então, que conhecimentos você deve buscar para conseguir conversar com as pessoas, né? E aí ela me dava várias ideias e me fazia esses ensaios, né? Ela também acolhia muitos amigos na minha casa, né? Principalmente nos aniversários, e sempre disponível para acolher esses amigos e colegas também para fazer trabalhos, né? Então, isso estimulava que eu me vinculasse a outros coleguinhas, né? A outras pessoas. E ela sempre tinha tempo também para conversar comigo e com a minha irmã, me levando muitos elementos, e essas conversas eram muito estimulantes, né? Aí, com o tempo, eu fui observando, né, e entendendo que ela planejava esse trabalho que ela fazia comigo para que eu vencesse as minhas dificuldades, né? E muito desse trabalho está registrado em um caderninho de anotações. Então, vou mostrar para vocês que eu trouxe, né? Então, esse caderninho ela fez também para minha irmã. Cada uma tem o seu caderno. E aqui tem muitas anotações, né? Esse caderno, assim, ele é precioso, porque é um caderno cheio de conselhos, de orientações, e ela registrava, assim, desde quando ela observava o início de um pensamento, uma atuação, né? E o trabalho que ela ia realizar, e como que eu respondia a esse trabalho. Então, ele tem toda a trajetória, né, dessas experiências que eu vivia. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, né, quando eu tinha lá meus 6 aninhos, que ela observou que a timidez estava ficando muito forte na minha modalidade, e ela, numa das anotações, então, ela conta, né, que ela observou esse pensamento, e ela me aconselhou o seguinte nessa anotação: que para termos amigos é necessário que exista uma disposição de nossa parte para conquistá-los, e não esperar que eles é que venham nos oferecer gratuitamente sua amizade. Então, isso é um conselho muito importante, né? Eu não podia ficar esperando que os outros viessem, eu tinha que ser mais determinada a buscar também essas amizades. E aí ela também me estimula, nessa mesma anotação, a cultivar a simpatia e a buscar os amigos pelas afinidades de pensamentos, né? Então, são conselhos assim, muito importantes. E aí, com o tempo, eu fui observando alguns frutos, né, desse trabalho na minha vida, porque eu fui conseguindo assim, manifestar em algumas aulas, né, vencendo algumas barreiras desse pensamento, mas isso ao longo de muito tempo, né, me sentindo mais segura. E o mais importante é que eu comecei realmente a identificar dentro de mim as dificuldades que aquele pensamento causava na minha vida, né? Dificuldades reais, a ter consciência dessas dificuldades, do mal que ele me causava, e também a observar as oportunidades que eu perdia com esse pensamento da timidez, né? Justamente por não me sentir capaz, né? Então, eu perdia muitas oportunidades. Então, o acompanhamento dos meus pais foi muito importante, de pertinho, porque os meus pais, eles me ofereciam conhecimentos que me faziam me sentir mais segura, para eu ter mais confiança, para resolver pequenos problemas, para viver as situações do dia a dia com mais valentia e com menos sofrimento, né? Bem, outro aspecto importante, né?
Aí já eu fui observando com o tempo, né, que a timidez foi só um pontinho, né? Foram várias frentes de trabalho, né? Eu dei um trabalhinho para eles. Foram várias frentes de trabalho, porque a timidez foi um aspecto, né? Eu observava muito o trabalho dos meus pais para que eu fosse mais atenta e menos distraída. Eu observei o trabalho que eles faziam para que eu fosse organizada. Eu observei também o trabalho que eles faziam para que eu cultivasse a gratidão na minha vida, né? Trabalhos para que eu fosse mais responsável frente aos estudos. Então, foram várias frentes de trabalho. A timidez foi só uma partezinha, né? Bem, mas algo que ficou marcado também para mim nessas anotações é que minha mãe registrava também as coisas boas, as minhas conquistas. E isso é um estímulo enorme. Ela estava atenta às minhas conquistas. Então, quando eu conseguia colaborar, quando eu conseguia ter uma iniciativa, isso tudo ela notava. Quando eu era generosa com a minha irmã, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma pequena anotação que mostra isso. A Juliana tem feito muito esforço para fazer os deveres com capricho, colaborar com a mamãe, brincar com as amiguinhas e ser carinhosa com seus familiares. Mas a experiência mais linda que ela viveu esta semana foi com sua irmã. Estávamos voltando da escola e a irmãzinha fez uma brincadeira que acabou machucando a Juliana. Apesar disso, ao chegar em casa, quando foi comer o chocolate que ganhou da professora, repartiu com a irmã. Mamãe ficou muito feliz porque Juliana mostrou que não guardou raiva e superou o problema com valentia. Então, isso mostra para mim assim, o quanto ela valorizava essas minhas conquistas, né, a minha parte boa. E isso era um estímulo, até para eu mesmo me conhecer e não ficar conhecendo só a minha parte negativa, eu conhecer também os valores que eu tinha, né? Então, o trabalho ele foi muito amplo. E hoje, também, seguindo o exemplo da minha mãe, eu também escrevo, né, um caderninho para cada filho. E, agora, eu também era estimulada a anotar as minhas próprias experiências desde pequenininha. Então, tem uma anotação bem simples, né, que eu fiz. Eu estava começando a escrever, porque a letra era grande, né, e que foi o seguinte, vou trazer para vocês. Estou cultivando a disciplina, fazendo a coisa certa na hora certa. Na hora de brincar, eu brinco. Na hora de estudar, eu estudo. Na hora de almoçar, eu almoço. Assim, eu fico feliz. Mas o que eu sinto assim, é que o mais importante dessa experiência que eu anotei, tão simples, né? Não é que eu brinquei, nem que eu estudei, né? Era o cultivo interno de um pensamento que eu estava sendo trabalhada para cultivar. Com certeza, já nessa idade, tão novinha, lá aos meus 8 anos, eu estava tendo consciência de um trabalho que meus pais estavam fazendo para que eu aprendesse a ser disciplinada, né? E isso ficou claro numa anotação que eu fiz, que, para mim, o mais importante não era o que eu estava fazendo, mas o pensamento que estava por trás daquilo que eu estava fazendo, né? É isso. Fiquei aqui pensando, nossa, meu filho crescer e manifestar essas coisas, eu vou estar assim, ó, realizada. Mas eu fiquei pensando também, porque a gente que tem ainda os filhos pequenos, deve ter muitas mães aqui com os filhos pequenos, a gente fica, às vezes, insegura, né? A gente fala, será que vai entrar? Será que vai aprender, né? E aí a gente escutar isso, dá uma paz, uma alegria, né? Que entra, vai aos pouquinhos, a gente vai trabalhando, que a gente colhe frutos lá na frente, né? Mas, Euda, eu queria que você contasse mais para a gente sobre como é que você fez para realizar essa mudança, né, de trabalho, né? Trabalhar diferente com a Daniela e com a Juliana. Conta como é que você conseguiu. Obrigada. Foram anos de trabalho, né? Então, vou contar só umas pinceladas. Eu não sei se alguém já experimentou isso. Volta e meia, eu tinha, em relação às minhas filhas, uma sensação de que eu estava em dívida com elas, sabe? De que eu precisava ser melhor, eu precisava fazer alguma coisa diferente. Era assim aquela sensação, enfim,
de estar em dívida com elas mesmo. Mas ficava a sensação, e eu nunca, na época, procurei me aprofundar naquilo que eu estava experimentando. Passava. Mas um dia, eu tive uma atuação com elas, muito ruim, que passou os limites do aceitável. E aquilo me entristeceu demais. Mais do que a elas, a mim. Porque a gente, quando falha com os filhos, a gente sofre muito, né? A gente gostaria de apagar aquilo e não olhar mais. E isso que aconteceu clareou as coisas na minha mente de uma tal forma que naquele momento eu senti que eu estava fazendo as coisas erradas. Eu estava trabalhando com as duas de uma forma, assim, sabe? Igual, mesmo jeito. Eu estava padronizando a educação das minhas filhas. Vou dar um exemplo. As duas chegavam em casa com um boletim. Notinha vermelha, porque lá em casa, meninas muito boas, mas não tem gênio, não, tá? Então, tinha notinha vermelha. Volta e meia tinha uma notinha vermelha numa, uma notinha vermelha no boletim da outra. Aí eu colocava as duas assentadas e conversava com as duas. Estava errado. Eu senti que eu estava falhando. Porque eu compreendia, depois, analisando tudo, né, as situações, que uma tirava a nota, perdia a média por um motivo, e a outra perdia a média por outro motivo. Os motivos não eram os mesmos, eu tinha que trabalhar na causa, e não no vermelhinho que estava no boletim. Senão, os vermelhinhos iam continuar aparecendo. Então, esse é um exemplo, né? Então, eu cheguei à conclusão que eu tinha realmente que mudar. Então, em relação à Juliana, eu propus fazer um trabalho. Nisso, eu tenho que ressaltar muito aqui. Eu tive uma ajuda assim, imponderável do meu esposo. Nós trabalhamos juntos nisso. E também dos setores de menores aqui, da Fundação. Viu? Nós recebemos muitas ajudas. E, claro, a base de tudo estava no elemento logosófico que eu aplicava na minha vida. E eu tinha que aplicar em mim. Eu tinha que mudar dentro. Então, eu comecei a fazer o seguinte. Me propus, primeiro, fazer o propósito. Fazer propósito não é difícil, é. A gente se faz muitos propósitos. Agora, levar o propósito até a culminação é um pouco mais complicado. No início de ano, todo mundo aqui gosta de fazer propósito para o ano, né? Isso aqui vai mudar, vai mudar. Passa um pouco de tempo, a gente até esquece os propósitos que a gente fez, parece que apaga, né? O esquecimento é um inimigo que a gente tem. E eu não podia esquecer disso que eu tinha experimentado com tanta força que eu precisava mudar. Então, eu comecei a usar das anotações. Mas não esse tipo de anotação bonitinha que eu fazia no caderninho delas, não. Era sobre mim mesma. E eram anotações assim, em folhas mesmo de rascunho, muito rápidas, à noite, antes de deitar, sobre o dia, dos pensamentos que eu tinha vivido durante o dia, o que tinha sido bom, o que não tinha sido bom. Só assim, 2, 3 linhas, porque se a gente começa a complicar, depois a gente não vai para frente, acaba de falar assim, amanhã eu faço isso, e não pode deixar para amanhã. Tem coisas que a gente não pode deixar para amanhã, ainda mais em relação a filhos, né? Tem nada para amanhã, porque eles crescem e nós ficamos para trás. Não é isso? Então, eu fazia essas anotações.
Mas essas anotações eram sobre mim. Se eu tinha atuado bem, que pensamento tinha aparecido. E eu comecei a perceber que tinha pensamentos que se repetiam demais e que não podiam se repetir com a característica da Juliana. Por exemplo, a impaciência. Eu ficava impaciente porque eu queria resultados mais rápidos. Eu queria dentro do meu tempo. Mas o tempo da Juliana era outro. Eu tinha que aprender a ter paciência e esperar o tempo dela. Outra coisa que aparecia, a pressa. A pressa e a impaciência, né, são dois, parece que andam de mão dadas. Com pressa de resolver as coisas, eu acabava resolvendo ali no momento e passando para adiante sem deter no que precisava deter. Então, eu comecei a observar esses pensamentos. A rigidez. Eu comecei a observar, gente, eu sou rígida, eu estou querendo coisas que não estão com a psicologia dela, mas eu quero que atende à minha psicologia. Então, eu tinha que maneirar isso. Tinha que me cuidar. E esse foi um trabalho muito grande que eu tive que fazer comigo mesma. E, para não esquecer o propósito, eu comecei a usar alguns recursos infantis, né? Bem simplesinho. Sabe aquelas coisas que a gente faz para recordar, que tem que recordar de alguma coisa? Era na geladeira alguma coisa lá, que só eu sabia para que estava lá. As meninas falam assim, mãe, o que é isso aqui? Isso aqui não está enfeitando, não. Não, isso aí não é enfeite, não. Deixa isso aí para lá. Era para mim. Né? Era para me recordar. Só que esses recursos, né, bilhetinho na pasta da fundação, das reuniões, na pasta da escola, no planejamento da escola, esses recursos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque põe lá um lembrete. Mas se a gente não toma cuidado, passa uma semana, você já nem enxerga aquele lembrete, mas está ali. Não sei se isso acontece com vocês. Comigo acontece. A gente acostuma com aquele ali e não vê mais, né? Interessante isso. Então, essas coisas, mas eu fui mudando esses recursos e tal. Quero contar uma coisa para vocês. Eu, nesse trabalho com a Juliana, fui, com o tempo, né? Fui tendo os resultados, mandava ela fazer uma coisa sozinha, mandava ela pedir alguma coisa no comércio, enfim, ter algumas iniciativas. Isso era muito bom para ela. E um belo dia, eu resolvi mandar, acho que era fim de semana, estava tudo tranquilo, mandar a Juliana na padaria. Devia ter o quê? Uns 11 anos, Juliana, por aí. Mandar ela na padaria, buscar um pão. Mas a padaria era na frente de casa, era só atravessar a rua Imorés, e a padaria estava ali. Tudo tranquilo. Só que, nesse dia, ela sofreu um assalto. Ai, ai. Oh, gente, a gente vive cada coisa contando, a gente nem a gente acredita. E ela estava com uma correntinha e uns moleques passaram e arrancaram a correntinha dela e correram, né? Aí volta ela choramingando, tinha uns 11 anos. Isso aí foi um retrocesso dentro do trabalho, né? Por quê? A timidez ela vem de um temor que a gente tem dentro, né? Um medo da gente de fazer as coisas e não dar certo, né? Ou, enfim. E aí, isso me preocupou, porque ela, naturalmente, aquilo foi um retrocesso para ela. Mas foi um retrocesso pior para mim, porque cadê a coragem de mandar ela de novo? Ai, queridos pais, como nós, mães e pais, né? Nós sofremos com essas coisas, nossos filhos, né? Cadê a coragem?
Mas eu, internamente, eu sabia, não posso deixar parar aqui. Senão, aí, perco tudo que foi feito. Né? Bom, mas isso aí foi uma das tantas vivências, né, que a gente teve que enfrentar com os anos. E eu sei que, quando ela foi amadurecendo, o meu trabalho foi ficando bem mais suave. Aí ela ingressou na faculdade e aí deslanchou. Né? Bom, agora, queridos pais, tem um elemento que é universal na educação de filhos. Serve para todas as psicologias, para todas as características, para todos os seres humanos, que é o amor. O amor dos pais. Tudo que nós fazemos com nossos filhos tem que estar influído desse amor. Ele tem que sentir que eu estou ali enérgica com eles, exigindo alguma coisa que ele precisa cultivar, mas ele tem certeza que aquilo é para o bem dele, que eu faço aquilo com amor. Né? E não precisa ter medo de ficar enérgico com o filho, não. Porque a logosofia, ela tem um termo, né, que eu acho tão lindo, que é enérgica doçura. É igual quando a gente está doente. A gente toma o remédio amargo e depois toma o torrãozinho de açúcar, não é assim? Pois é. Com os filhos, se a gente precisa ser enérgico, sim, porque nós somos pais. Nós temos que ter a responsabilidade de colocar os limites nos filhos. Nós não podemos ter medo de colocar os limites. Senão, daqui a pouco, uma criança de 2, 3 anos está mandando em mim. Ela faz pirraça porque ela quer. E eu acho que, bom, deixa. Pequeno, né? Não deixa. Porque a pirraça pode ser até uma coisa pequena, mas o pensamento que está formando na mente não tem nada de pequeno. Ele vai crescer com a criança. E aí, quando ele ficar adolescente, e aí nós vamos ver como que o pensamento vai atuar. Né? Então, a gente tem que colocar os limites desde pequeno. Os pais é que sabem onde está o limite de cada coisa. Não é a criança. Né? E isso a gente tem que fazer com muito amor. Esse amor tem que estar influindo tudo que a gente faz, interpenetrando tudo que a gente faz com os filhos. Porque o amor, ele protege, ele dá segurança, ele dá estabilidade ao nosso filho, né? Ao nosso lar, à nossa família. Então, esse amor é fundamental na educação de filhos. Muitas vezes, a gente acha que não vai dar resultado. A gente explica, ensina, fala. Mas, mais para frente, a gente se surpreende com o nosso filho mostrando que deu certo. Que ele aprendeu, sim. Então, a gente tem de confiar naquilo que a gente faz. E que faz com amor. Porque vai dar certo. Né? Agora, é claro, sempre dentro da característica individual de cada filho. Da individualidade. Da herança individual que cada ser traz. Né? Muito bom. A Juliana está aí. Ó. Você acha que ela estaria aí se ela não tivesse vencido? Ela é vitoriosa. Está aqui falando com todo mundo, professora, com certeza. Mas muitos elementos práticos, né? Esse do amor, esse também da pressa e impulsividade. Eu acho que não tem nada que atrapalha mais meus propósitos de bem do que pressa, impaciência, né? Então, realmente, algo a se refletir. Bom, a última pergunta para a Juliana, tem algo que me inquieta muito também com relação aos irmãos. Essa questão da diferença entre os irmãos, como que a gente faz para que essas diferenças os aproximem e não os separem, né?
Esse aspecto é muito importante, né? Porque a minha irmã, ela sempre foi muito diferente de mim, né? Muito segura, muito mais valente, né? E ela muitas vezes me defendia, me protegia mesmo, né? E me fortalecia. Mas assim, que sempre, né, os irmãos, um pode colaborar muito com o outro, né? Oferecer aquilo que cada um tem de bom, né? Eu vou trazer uma experiência. Aquele trabalho, né, que minha mãe fez com minha irmã, comigo não foi necessário, né? A mesma coisa fazer com minha irmã. E vou contar para vocês o seguinte, que no dia 3 de maio de 1983, às 11h40, eu tinha acabado de aprender a andar de bicicleta. E como que eu sei disso, né? Porque foi um dia assim, muito especial que a minha mãe anotou no caderninho, né? E que ele ficou marcado justamente porque a minha irmã me ensinou a andar de bicicleta, né? Então, é isso, né? O tanto que ela se dedicava, né, para me ensinar algo que ela sabia, né, e que eu não sabia. Ela dedicou lá uma manhã inteira, né, sendo generosa, paciente comigo, e me ensinou, né, a andar de bicicleta, algo que eu queria muito aprender. E esse momento assim, ficou muito marcado, porque, com certeza, lá eu levei meus tombos, né, e ralei o joelho, mas foi com ela que eu aprendi, né, aquele momento tão especial, foi com ela que eu vivi, né, alguém tão especial na minha vida. E, às 11h40, foi o momento que a gente subiu para o apartamento para contar para minha mãe, né, que eu tinha aprendido, né? E aí a minha mãe registrou no caderninho, né, aquele momento. Ela escreveu assim, que descemos para a garagem e lá você me mostrou radiante como já sabia andar de bicicleta, como havia se esforçado. Explicou-me como a Daniela te ensinou e disse que já agradecera a querida irmãzinha por ter colaborado com você. Fiquei feliz com esse sentimento de gratidão ao bem recebido e fiquei muito emocionada ao observar como vocês se querem bem. Quantas alegrias vocês me dão. Então, eu sinto isso, né, que sempre teve esse estímulo para que nós colaborássemos uma com a outra e fôssemos gratas ao bem recebido, né? E isso ficou muito marcado para nós, como irmãs. E o fato dos irmãos serem tão diferentes nos leva a entender que um pode oferecer ao outro aquilo que tem de bom, né? E isso nós pais temos que estar muito atentos. O que cada um tem de bom que pode oferecer para o irmão? E, no caso de filhos únicos, né, filho único, eu sinto que pode contar muito com a ajuda de amigos, de primos, né? Eu mesma sou muito beneficiada, em muitos momentos, por amigos queridos, que me ajudam muito, né? Então, eu também posso ter essa troca, essa correspondência com amigos queridos, com primos, outros familiares, né? Tudo isso pode ser estimulado. Bem, eu tenho assim, uma filha de 19 anos e 2 filhos gêmeos de 15 anos, né? E eles se querem muito bem. Meu marido e eu, assim, desde pequenininhos, nós estimulamos que eles se amassem muito, colaborassem muito uns com os outros. E a minha filha mais velha sempre levou muito a sério a tarefa de educar, de corrigir os irmãos, de cuidar deles, né? Então, assim, muitas vezes eu evitava até de ficar falando, porque ela já tomava frente, né? E como ela era pequenininha, a idade muito próxima, aquela correção dela, aquilo que ela ensinava para eles, soava muito natural, né? Muito tranquilo, e eles assim obedeciam e respeitavam muito a irmã, né? Desde pequenininhos. Bem, entre os gêmeos existe uma cumplicidade, né? E uma amizade que os une até hoje. E eles falam que é coisa de gêmeos, que a gente não pode muito interferir, não. Tudo é coisa de gêmeos. Bem, os dois eles têm uma modalidade dócil e tranquila, mas cada um do seu jeito, um diferente do outro. Então, desde pequenininho, né,
enquanto um era muito disciplinado, concentrado nos estudos, muito focado nos estudos, né, e gostava lá de cumprir com todas as tarefas, né, ter uma disciplina grande, o outro já precisava de mais tempo para gastar energia, né, e ele levava os estudos com mais leveza, apesar de ser muito responsável também, mas levava com mais leveza, né. E com o passar do tempo, um foi equilibrando o outro, né. Então, aquele que era mais disciplinado, ele foi fazendo quadros de horário, né, puxando o irmão para também cultivar uma disciplina maior, ter uma concentração maior nos estudos, né? E ele foi fazendo esse trabalho com o irmão para que eles tivessem resultados positivos, né? E o irmão assim cultivou esse hábito de estudo com essa ajuda, né? E hoje é natural nele também, né? E também esse filho que precisava de mais tempo para brincar, ele também foi levando essa leveza para a vida do irmão, né? Mostrando para o irmão que ele poderia também equilibrar o tempo dele, que ele também poderia brincar, né? Que ele também poderia ter tempo para tudo. Então, eles são grandes companheiros, e hoje eles têm tempo tanto para o estudo, quanto para essa parte da diversão, né? Um sempre acompanhando o outro e ajudando, né? E nunca houve competição, né? Entre os três, sempre uma amizade muito grande, né? Mas eu sinto que é muito importante, né, nós, como pais, estarmos atentos à característica de cada filho para justamente estimular que um beneficie o outro com a parte boa, né? Ou também beneficiar o tanto que os nossos filhos podem beneficiar os amigos também. E tudo tem que ser ensinado, né? A gratidão tem que ser ensinada, a colaboração na família tem que ser ensinada, né? Tudo, nas pequenas coisinhas, tudo deve ser ensinado ao filho, né? E um elemento que eu aprendi aqui na logosofia é o seguinte, que a felicidade ou se compartilha ou se perde, porque nenhum ser sozinho pode ser feliz. E eu sinto que esse elemento é tão importante, né, a criança saber desde pequenininha, isso minha mãe me falava muito, né, que eu ia me sentir mais feliz quando eu compartilhasse a minha amizade, quando eu compartilhasse a minha felicidade, quando eu ficasse feliz com a alegria do outro, né, no momento em que eu fizesse o bem, que eu colaborasse, eu ia me sentir mais feliz, né. Então, isso é um elemento importante que ajuda tanto os irmãos quanto nas amizades também, na convivência com todos, né? Bem, e desde que os gêmeos nasceram, a minha filha tinha 4 anos, eu separei um tempinho para sair com ela com uma certa frequência. E, assim, a nossa única exigência é que essas nossas saídas têm que envolver um lanchinho bem gostoso. Então, ela sempre escolhe, né, o lugar que a gente vai, e até hoje a gente faz isso, né? Programa só nosso, só nós duas, para conversarmos, para ela me contar aquilo que ela vive, aquilo que ela pensa sobre vários assuntos. E é um momento muito gostoso que a gente vive. E aí, na última vez que a gente saiu, foi semana passada, eu perguntei para ela, né, quais trabalhos que a gente tinha realizado com ela e que ela tinha sentido algum resultado na vida dela, né? Então, ela me contou vários. Eu vou trazer aqui só 3, né, rapidinho, para vocês conhecerem. Então, o primeiro que ela falou foi com relação à ordem, né? Desde pequenininha, né, eu usei todos os recursos possíveis para que ela aprendesse a ser organizada, a arrumar o quartinho, né? E parecia que nunca ia dar resultado, né? E agora eu já tenho observado, e ela também, né, falou isso, como que foi importante esse trabalho, como que ela já tem sentido a necessidade de, nos finais de semana, limpar, organizar o quarto dela, né, ter o ambiente dela mais organizado. Então, aos poucos, eu tenho observado ela ter essa iniciativa por ela mesma, né. Outro elemento que a gente sempre falava com ela, né, para ocupar o tempo com coisas úteis. E, assim, foi criando o gosto pelo estudo, por aprender, né? Então, o nosso acompanhamento no estudo dela, né? E esse estímulo por aproveitar o tempo para coisas úteis, não perder o tempo na inércia, divagando, que isso não ia trazer
felicidade para ela, né? Foi um elemento muito importante, que ela vê hoje o tanto que ela gosta de aprender, quantas coisas que ela aprendeu com isso, né? E ela fala assim que o momento de estudo dela é aquele pontinho de paz que ela tem, né, no dia, né, que ela adora ficar estudando, e é um dos motivos pelos quais ela organiza o quarto, ela arruma o ambiente. E um último elemento que fez uma diferença grande também para ela foi de desfrutar o momento. Porque sempre que a gente ia para algum lugar, ela passava o dia na casa de alguma coleguinha ou ia a alguma festa, ela voltava assim, chateada, reclamando porque queria ter ficado mais, ou já pensando no próximo, sempre pensando no próximo, né? E eu falava para ela, desfruta, aprende a desfrutar do momento, né? E aí a gente começou a preparar sempre, antes dela ir para esses lugares, né, como que ela ia viver, como que ela seria grata, que coisas felizes que ela ia viver e como que ela ia querer voltar para casa, né? E isso foi um trabalho ao longo de muitos anos também. E hoje ela sente uma alegria enorme, porque ela fala, mãe, esse trabalho deu resultado, porque hoje, além de selecionar os compromissos, ela, ao escolher aquele compromisso, ela pensa como que ela vai desfrutar, né, daquele momento, e ela sempre volta para casa feliz, muitas vezes querendo contar para a gente aquilo que ela viveu, né? E, às vezes, se ela chega à noite, mais tarde, no dia seguinte, no café da manhã, se está todo mundo sentado na mesa, ela tem que contar para todo mundo aquilo que ela viveu, né? E sempre chega assim, muito feliz. Bem, mas algo que me chamou a atenção, que ela disse, que com todo esse trabalho, né, esses trabalhos que foram feitos com ela, o mais importante foi ela sentir que, mesmo nós duas, sendo tão diferentes, e nós somos muito diferentes, e mesmo que eu não concorde com todas as suas decisões, ela sabe que é amada, e sabe que eu sou sua melhor amiga, sua companheira, né? E ela sente, né, que tem em mim aquele porto seguro, né, onde ela vai buscar, né, sempre os conselhos, as orientações. Então, ela sente isso muito forte, o quanto ela é amada, né? Então, é esse elemento do amor, né, que minha mãe disse, que é muito importante, porque a gente quer realmente favorecer a superação do filho, né, para que o filho consiga ser valente frente às lutas da vida, né, consiga ser independente. Mas quem tem que decidir mudar e se superar é o próprio filho. E, muitas vezes, a gente não vai ter aquele resultado daquele jeito que a gente quer ou naquele momento, né? Mas o filho tem que sentir esse amor, tem que sentir que lá, naquele, né, no pai, na mãe, na família, né, ele tem aquele porto seguro, aquele ponto de referência em que ele vai buscar aquela orientação segura, né? E isso, para mim, assim, fez toda a diferença, né? Toda a diferença. Por quê? Vocês imaginam só, o meu tempo era aquele tempo assim, devagar, né? Eu tinha aquele tempo tranquilo, né? Eu era distraída. Agora, vocês imaginam, filha de uma italiana, brava, exigente, né, que fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, resolvia de tudo, né? E eu lá no meu tempo, né? Então, muitas vezes, essa exigência, eu sentia aquela exigência. Mas sempre senti por trás dessa exigência um amor infinito, né? Um amor infinito, porque era o colo que eu corria para esse colinho aqui, para esse abraço, né? Para o meu pai também, né? Quer dizer, eles eram aquele porto seguro, né, a quem eu sempre buscava aquela ajuda, né? Então, eu precisava desse empurrão, eu precisava, né? As coisas não acontecem assim, porque sim, né? Por algum motivo, eu sou filha dessa italiana, né? Então, eu queria assim, dizer, né, que eu sou muito grata a Deus por ser sua filha, viu, dona Euda? E porque, se não fosse, né, essa mãe tão querida para me empurrar, né, eu não teria sido
conseguido viver as experiências que eu vivo hoje, as lutas que eu vivo, né, com valentia, com mais firmeza, né, com consciência dessas lutas que eu vivo, né? Então, foi um empurrão necessário, né? Foi uma exigência necessária, porque eu compreendo perfeitamente a preocupação dela, me vendo tão pequenininha e desprotegida, né? Como que eu ia viver uma vida cheia de lutas, né? Como que eu ia ser valente, né? Então, é uma preocupação real, né? E eu entendo perfeitamente essa preocupação. Então, assim, o que eu tenho a dizer é a gratidão a Deus que eu tenho, né, por ter a minha mãe, o meu pai, minha irmã, né, uma família tão querida que me ajuda tanto a ser, né, melhor a cada dia. E eu queria, assim, oferecer para minha mãe uma singela lembrança. Um tesouro meu. Uma singela lembrança aí. Do meu carinho, viu? Muitas emoções aqui. A gente aprende, emociona, tudo junto aqui. A gente vai ter o tempinho da pergunta? Não vai ter, não, né? Mas a gente continua aqui no lanchinho, conversando, e acho que as perguntas podem vir naturalmente. E aí eu vou pedir, só recordar vocês da ficha de avaliação, e nela tem uma opção para vocês marcarem quem tiver interesse em fazer um curso de informação. Então, curso gratuito, para ter mais informações sobre a logosofia, quem quiser entender mais sobre essas causas, esses pensamentos, é só marcar que a gente entra em contato e pode entregar a ficha para qualquer pessoa que esteja com o crachá. Tá bom? Então, agradeço, espero que vocês tenham tido uma manhã feliz aqui, que também tenham aprendido. Muito obrigada, Euda e Juliana. E é isso, um bom dia.